Olá, boa tarde a todos, irmãos em Cristo, irmãs em Cristo e todos aqueles que vão ouvir. Cá estou mais uma vez com uma palavra para partilhar com vocês, que é o número capítulo 12, que fala sobre a rebelião de Miriam e Arão. Mas antes de começar eu vou orar. Pai amado, antes de mais nada, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos e ações e atitudes, alguma coisa que eu pensei ou falamos, porque todos os dias nós pecamos, até por pensamentos, por isso eu peço perdão pelos meus pecados. E venho pedir que o teu Espírito Santo possa me guiar, que eu possa falar somente em espírito, não em carne, que não venha de mim, Senhor, mas que venha de ti, que eu possa apenas ser um vaso usado, tudo só para a tua honra e glória, Senhor. E que essa palavra possa alcançar mais vidas, possa falar os seus corações, exortar, Senhor, nos fortalecer mais e mais em ti e abrir os nossos olhos de entendimento, Pai, mudar o nosso caráter, o nosso coração, para que nós possamos estar mais parecidos contigo, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus que seja uma palavra de bênção na vida dos meus irmãos que vão ouvir e minhas irmãs também, Senhor, e que possa alcançar mais almas, tudo somente para a tua honra e glória. Amém. Então eu vou ler Números, que é do Novo Testamento, que é o Números, capítulo 12, do 1 a 16. A rebelião de Miriam e Arão. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher da Etiópia que este tomará, pois ele havia desposado uma mulher etíope. Diziam porventura, falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Logo o Senhor disse a Moisés: Arão e Miriam, vós três sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvens, pôs-se à entrada da tenda e chamou Arão e Miriam. Quando ambos se apresentaram, ele disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há um profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Face a face falo com ele, às claras e não por figuras. Ele contempla a semelhança do Senhor, porque pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? A ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, Miriam se achou leprosa, branca como a neve. Voltando-se para Miriam, Arão viu que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: Senhor meu, não pões sobre nós este pecado que loucamente cometemos. Não seja ela como um aborto que, saindo de ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor: Deus, rogo-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: Se o seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria envergonhada durante 7 dias? Seja Miriam fechada 7 dias fora do acampamento, depois recolhida. Assim Miriam esteve fechada fora do acampamento durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto ela não foi novamente recolhida. Depois disso, o povo partiu de Azerote e se acampou no deserto de Parã. O que é que nós podemos tirar daqui? Miriam e Arão falaram contra Moisés, por causa que Moisés tinha se casado com a mulher da Etiópia, que ele tinha tomado. Então, mas mas Deus ouviu que eles estavam a murmurar, que eles estavam a criticar Moisés. A criticar Moisés sobre isso, e não só estavam a questionar a liderança de Moisés, porque eles estavam a dizer assim: mas Moisés não. Estavam a dizer assim: Porventura o Senhor somente por Moisés não falou também por nós? Estavam a questionar: será que Deus só fala só com Moisés? Também não fala conosco? Também não fala por nós? Eles não estavam a reconhecer a liderança que Moisés tinha, que tinha sobre eles. Porque Moisés, nós sabemos que Moisés foi escolhido, foi escolhido por Deus para libertar o povo do Egito. E eles não estavam, que ele era o ungido do Senhor, que ele era o servo do Senhor, porque Deus diz que Moisés era o homem mais manso, muito manso, de toda a casa. Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. A Miriam e Arão não estavam a reconhecer a liderança que ele tinha sobre eles, que Moisés tinha sobre eles. Então Deus ouviu eles a murmurarem contra Moisés. Então Deus se irou com isso. Então o que é que aconteceu? Deus chamou os três, chamou Miriam, Arão e Moisés,
para fora. Então ele vem em colunas, Deus vem em colunas de nuvens e pôs a entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, então os ambos se apresentaram para fora. Então ele disse assim, explicou a Miriam e Arão, explicou assim, em relação, porque que Moisés não era um profeta comum, porque a um profeta comum Deus falava em visões, ele explicou, Deus falava com os profetas naquele tempo por visões e sonhos. Mas a Moisés tinha uma relação íntima com Deus. Ele falava com Deus cara a cara, face a face. Porque Deus diz assim: se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Face a face falo com ele, às claras e não por figuras. Ele contempla a semelhança do Senhor. Porque, pois, não temeste? É isso, Deus não é... Moisés tinha uma relação íntima com Deus. Ele falava cara a cara, via cara a cara, face a face com Deus, mas com os profetas era diferente, não era era por figuras, enigmas, era por visões, sonhos, mas Moisés era diferente, tinha uma íntima intimidade com Deus, uma relação íntima com Deus, falavam cara a cara. E eles não entenderam isso, não temeram. Então Deus diz, porque não temeram, porque eles não estavam a reconhecer a liderança que Moisés tinha, que Deus escolheu Moisés para liderar o povo, que eles deviam só obedecer a autoridade que Moisés tinha, que Deus deu sobre Moisés. Então eles murmuraram, começaram a questionar, não é somente por Moisés que Deus fala, Deus também fala conosco, mas Deus ouviu, Deus irou-se, Deus não se agradou desse pecado que eles cometeram. Então, o que é que aconteceu? Por causa disso, a Miriam foi punida. Foi quando Deus se retirou, né? Porque aqui diz, está aqui, vou ver. Aqui diz, quando a nuvem se afastou sobre a tenda, Miriam se achou leprosa. Por que a Miriam ficou leprosa? Por quê? Porque ela que foi a responsável, a líder da rebelião. Foi ela que foi como é que se diz? A líder da rebelião. Eu vou dizer a líder da rebelião porque ela começou a murmurar. Fez também com que Arão pecasse. Porque eles dois começaram a murmurar sobre a líder, a questionar. Se Deus também fala, como será que Deus só fala só por Moisés, por meio de Moisés e não conosco? Ela foi a líder de Liberão porque ela começou, então ela ficou leprosa. Mas quando isso aconteceu, Arão também se arrependeu. Ele disse, não imputa esse pecado, por favor, nós erramos loucamente, sim. Ele reconheceu também que pecou. Então, Moisés, quando isso aconteceu, Moisés intercedeu pela irmã, intercedeu pela Miriam. Moisés chamou o Senhor, rogo-te, ó Deus, rogo-te que a cures. Então o Senhor respondeu a Moisés e disse assim, se o pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria envergonhada durante 7 dias? Então ele disse, seja Miriam fechada 7 dias fora do acampamento e depois recolhida. Então, como Moisés rogou, assim Miriam esteve fechada, aqui diz, assim a Miriam esteve fechada fora do acampamento durante 7 dias e o povo não partiu enquanto ela não fosse novamente recolhida. Depois disso o povo partiu de Azerote e se acampou no deserto de Pará. Quando a Miriam foi curada, porque ele intercedeu pela irmã, né? Intercedeu pela Miriam, porque ele disse, Deus, roga-te que a cures. Então o Senhor respondeu a Moisés, Moisés e seu pai lhe respondeu e deu exemplo. Então, se não fosse assim, ele disse assim, se o pai cuspisse no rosto, não ficaria envergonhada. Porque quando alguém cuspisse naquele tempo na cara, era vergonha, sinal de vergonha por causa do erro que a pessoa cometeu. Então ele disse assim, que ela ia ficar isolada. Assim Miriam esteve fechada fora do acampamento durante 7 dias. Depois de 7 dias ela ia ser curada. Foi curada porque Deus perdoou o pecado da Miriam, porque Moisés intercedeu por ela. Então, nós não vamos longe. O que é que isso quer dizer? Com esse exemplo, com isto que está na palavra de Deus, né? Que aconteceu, né? Que é a rebelião da Miriam e Arão.
porque quando eles murmuraram contra Moisés. Não vamos longe, né? Quando, por exemplo, uma liderança, um nosso líder que tem, pronto, nós não somos perfeitos, né? Nem mesmo os líderes também às vezes não são perfeitos, porque nós sabemos que todos somos pecadores, né? E às vezes é uma situação com um líder, assim, teve uma atitude assim que não é correta, né? Diante de Deus, né? O que é que nós devemos fazer, né? Porque nós todos falhamos. O que é que nós devemos fazer? Em vez de murmurar, o que é que a gente deve fazer? A gente deve entregar na mão de Deus. E mesmo assim, não deixar de obedecer. Eu sei que depende também, não deixar de obedecer aquilo, reconhecer aquilo, a autoridade que Deus deu a essa pessoa, né? Então, porque às vezes a gente tem que cortar certas situações, cortar alguém às vezes que vem murmurar, porque por causa que essa pessoa vem murmurar, faz-nos fazer também pecar. Então, o que é que nós temos que fazer? Quando há uma situação que não está certa, nós sabemos que não quer dizer que Deus aprova o erro da pessoa. Quem tem poder para julgar é Deus, não somos nós. Então, a Miriam e Arão, quando eles murmuraram contra Moisés, Deus tirou disso, porque Deus não se agrada disso. Deus tirou. Porquê? Porque ele, por causa da liderança, porque o Moisés era o líder, foi aquele que foi escolhido para liderar o povo. É ungido de Deus, foi escolhido para libertar o povo, para tirar o povo do Egito, das opressões que ele passava. E não quer dizer que Deus aprova o pecado de um líder. Não quer dizer que Deus aprova, mas o Deus estava mais. O que chamou mais atenção aqui, que Deus chama-nos mais atenção aqui, é que a Miriam e Arão, eles não estavam a obedecer à autoridade, à liderança que Moisés tinha sobre ele, porque eles estavam a questionar a liderança dele, a dizer, mas será que é só por meio de Moisés que fala, mas também não fala connosco? Mas eles tinham que obedecer, tinham que submeter à autoridade, à liderança, porque ele era o líder, porque Moisés era o líder, eles tinham que submeter aquilo que Moisés, como líder, os mandava fazer. Eles desobedeceram, murmuraram contra ele. E assim também é uma chamada de atenção para todos nós, que nós devemos obedecer. Eu sei que não é fácil, mas nós devemos obedecer pelo fato da pessoa ser a nossa a líder, pelo fato de um pastor, por exemplo, ser o líder, né? E não quer dizer que, porque eu sei que não estou falando aqui falar mal de ninguém, mas às vezes um líder que tem atitudes que não correspondem à palavra de Deus, né? O que é que a gente vai fazer? A gente não vai seguir o mesmo erro, mas o que é que a gente vai fazer? A gente vai interceder por essa pessoa, a gente não vai murmurar, né? Porque quando a gente murmura já estamos a pecar, porque Deus não gosta quando falamos mal uns dos outros. Deus não gosta, não se agrada disso. Então o que é que nós temos que fazer? Orar, porque nós todos somos falhos. Orar por esta pessoa, para que o Espírito Santo convença a pessoa do seu pecado. Porque é uma chamada disso também. Com esse exemplo de Miriam e Arão, é uma chamada para todos nós, porque nós todos pecamos. Então, para nós porque o inimigo aproveita disso. Quando a gente está a murmurar, ele usa esse pecado, aproveita disso. Então o que é que nós temos que fazer? Pedir orientação do Espírito Santo. Como é que nós devemos agir diante dessas situações, quando nós vemos que o nosso líder algum líder está a fazer uma coisa que não corresponde à palavra de Deus. Não quer dizer que a gente vai seguir esse erro. Ou algum passado. Também não vamos julgar pelo passado, né? Pelo erro da pessoa. Por exemplo, como Moisés casou com uma etíope, eles pregaram nisso, criticaram esse pecado. Quem somos nós para julgar? Quem julga é Deus, não somos nós, ou Jesus. Não temos poder. Eu sei que nós podemos julgar a retaguarda, né? Mas quem somos nós para julgar o passado da pessoa? Quem somos nós? Não, nós todos somos falhos. Até às vezes podemos fazer pior. É por isso que eu disse, quando alguém está a fazer um errar, ou mesmo uma liderança, não quer dizer que a gente vai seguir aquele exemplo da pessoa. A gente não vai estar a difamar, a falar mal. A gente vai entregar na mão de Deus, para o Espírito Santo convencer a pessoa do seu erro, para que nós também para nós não também cometermos esse pecado da fofoca, de murmurar, que isso é uma chamada de atenção para todos nós. E é mau, aos olhos de Deus é mau. Porque Deus vê tudo o que nós fazemos. Ele vê tudo. O que é que sai da nossa boca, qual é a intenção do nosso coração. Ele vê tudo. Então, temos que orar sempre. Olha, Deus, não é fácil, mas orar a Deus. Às vezes queremos desabafar, mas não, orar a Deus, olha, não é fácil, mas eu oro para que o Senhor toque no coração dessa pessoa,
para mostrar o erro dela. Eu também sou imperfeita, também sou pecadora, mostra também os meus erros. E isso, por isso mesmo que a Míria foi responsável ficou leprosa por causa que ela foi responsável, fez com que Arão pecasse, começou a murmurar contra Moisés, por causa que ele também consentiu com aquilo que ela estava a falar, então também foi imputado porque também fez com que ele pecasse. É isso, eu espero que vocês entenderam, não sei se eu expliquei bem, mas se vocês querem entender melhor, leem capítulo 12, do verso 1 a 16, que está explícito, que fala sobre a rebelião de Miriam e Arão, que não devemos murmurar. Mesmo que a pessoa tenha um passado, que não, porque Deus toca, porque Deus mostra os seus erros. Não quer dizer que Deus aprova o pecado. Não, Ele não aprova, não quer dizer que Deus aprova. Mas só o fato de eles terem desobedecido à liderança e contra falarem por trás, isso irou muito a Deus. Deus não se agrada dessas coisas. Que isso possa falar aos nossos corações, a todos nós, né? Porque nós todos erramos, e nos ajudar a andar mais, a entender a palavra de Deus, a não só ouvir, mas também praticar, pôr em prática. Porque qualquer um pode falar da palavra, mas devemos também aprender a pôr em prática, viver, e que isso possa entrar, que isso que vocês aprenderam hoje possa entrar nos vossos corações. É isso, que Deus abençoe os vossos dias e que tenham um bom fim de semana. E olha, fiquem bem na paz do Senhor.